O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal confirmou que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão. O deputado Carlos Genazzi, do PSOL, analisou o tema neste Em Discussão com Vida, que começa agora. Estamos aqui recebendo a honrosa presença aqui do Murilo Muraá, que é produtor musical e ativista da cultura, e também a Inti Queiroz, que é pesquisadora e produtora cultural. Os dois são músicos, né? E nós vamos fazer um debate muito importante aqui, uma conversa, porque nós tivemos uma grande vitória que foi produto aqui de uma grande mobilização, sobretudo do Estado de São Paulo. Nós conseguimos que o Supremo Tribunal Federal julgasse uma DPF que foi produzida aqui na Assembleia Legislativa através de um movimento organizado com vários músicos, vários movimentos de música. Nós tivemos a assessoria aqui luxuosa da Procuradoria da Assembleia Legislativa. A Procuradoria nos ajudou muito na formulação dessa ADPF, que foi protocolada por nós na PGR, na Procuradoria-Geral da República, e a Procuradoria-Geral acatou a nossa representação e entrou com a DPF no Supremo Tribunal Federal, questionando uma lei de 1960 que criou a Ordem dos Músicos do Brasil, né? Mas o que nós questionamos foi essa ingerência da Ordem dos Músicos em fiscalizar, em disciplinar o trabalho dos músicos e, sobretudo, em cobrar a anuidade dos músicos. Ou seja, na prática, os músicos eram obrigados a pagar para poder trabalhar. Mas foi uma vitória importante, o julgamento foi há alguns dias atrás e hoje os músicos de todo o Brasil, de todo o território nacional, estão livres dessa fiscalização e, sobretudo, do pagamento, da cobrança da anuidade. Nenhum músico do Brasil precisa mais pagar e se reportar à Ordem dos Músicos para poder exercer a sua profissão. Agora a Ordem não pode mais entrar no show e pedir a carteira, pedir nota contratual. Acabou isso no Brasil. Isso foi agora algo recente. Nós estamos divulgando essa grande vitória. Eu quero dividir aqui essa conversa com vocês que participaram ativamente desse movimento, né, que são da área. Então, Murilo, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa vitória, desse julgamento, e falasse um pouco da raiz histórica de toda essa movimentação. Legal. Começo agradecendo ao deputado, tanto pelo convite para falar aqui, como por essa luta ao lado dos músicos, tão fundamental para a gente conseguir essa vitória. A Inti, sempre um prazer estar ao lado aqui para falar sobre música, sobre cultura. Eu acho que é fundamental a gente ter clareza do que é a OMB dentro desse processo histórico, né, brasileiro. Então, a OMB surge em 1960, né, a partir de uma lei dentro do governo Juscelino Kubitschek, e ela vem com uma ideia importante de realmente beneficiar a classe artística, colocar algumas coisas em ordem de uma forma que desse maior segurança jurídica para a atuação dos músicos. O problema é que com o golpe militar de 1964, a OMB também sofre com esse processo, sofre uma intervenção, e a partir dali o ex-presidente, né, começou como interventor, o Wilson Sandoli, começa a atuar e vai ficar 42 anos à frente da Ordem dos Músicos do Brasil, do Conselho Federal. E a atuação da OMB nesse período, desde o início da ditadura até depois, já no período democrático pós-Constituição de 1988, é algo que realmente não condiz com o espírito da nossa Carta Magna, da Constituição Federal, né? Então tem duas liberdades fundamentais que estão previstas no artigo 5º da Constituição, que a OMB realmente não conseguia atuar sem que eles fossem desrespeitados, que é a liberdade de exercício profissional, e por um lado, e por outro lado, a liberdade de exercício da atividade artística mesmo, né? De expressão artística. Então, ao exigir que músicos precisassem se filiar, pagar uma anuidade, ter uma autorização, passar por um exame dentro da Ordem dos Músicos do Brasil, essas duas liberdades eram feridas porque o próprio processo dentro da OMB de como é esse exame, quem faz o exame, quem consegue passar no exame de qual forma, quem é considerado músico e quem não é considerado músico, enfim, são várias as discussões que entram nesse processo que não fazem o menor sentido, não fazia lá atrás, hoje em dia menos ainda, né? Então é importante lembrar, para quem não conhece, a OMB tem uma atividade
iniciada ali na época da ditadura, que foi, eles falam como fiscalização, mas que na verdade acontecia muita censura e inclusive repressão a músicos. São muitas as denúncias, tenho certeza que aqui vocês receberam, desde a apreensão de instrumentos, de perseguição a músicos que se posicionavam contra a Ordem dos Músicos do Brasil. Então, uma série de ações que aconteciam dentro da OMB. Interrupção de shows. Interrupção de shows, multas, enfim, e que estavam previstas na lei, né? O que é mais incrível é isso. Era uma lei que previa até a cassação do exercício profissional do músico, que é um absurdo, né? Você falar para o músico, olha, você não é filiado à OMB, você não tem a carteira, depois de X ocorrências você não pode mais ser músico. Né? Você está privando a sociedade de uma obra que o músico tem a oferecer a ela, você está privando o músico da sua liberdade artística, da sua liberdade de expressão, enfim, não tem como, é indefensável mesmo que essas coisas ocorressem. Então, dentro desse processo histórico, principalmente ligado na época da ditadura, com tudo que aconteceu a partir da entrada do Sandoli, e que se manteve, infelizmente, para depois da redemocratização, é algo que demorou, mas que os músicos finalmente conseguiram se libertar dessa obrigatoriedade de ser filiado, de ter a carteirinha. Claro que a Ordem dos Músicos continua existindo. Para quem quer se filiar, ainda pode ir lá se filiar, pagar anuidade. Tudo isso é possível, mas as perguntas que eu me faço, né, e que eu acho que todo mundo da classe da música acaba se fazendo qual é a função da OMB? Né, pensando em termos práticos, quais são as conquistas que a OMB, como uma entidade que poderia ser de classe, com a força que ela tem, né, sendo uma autarquia, ela tem uma força equivalente, né, poderia ser equivalente a uma Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo. Quais são as conquistas que ela teve historicamente, quais são as atividades que ela tem hoje exercido em benefício da classe musical. Então tem algumas coisas aí que são interessantes ser pensadas. É interessante que a gente pense nelas, para ver se é algo que tem conserto, no sentido, tem algo que a classe musical possa fazer no sentido de ter uma maior democratização da Ordem dos Músicos do Brasil. É interessante para a gente ter essa ordem como instrumento de organização da classe para algumas lutas, ou não. Nosso caminho é através dos movimentos sociais, é através, talvez, do sindicato, que também tem uma história super ligada com a Ordem dos Músicos, né? O próprio Sandoli foi, ao mesmo tempo, em determinados momentos, ele era presidente do Conselho Federal, presidente do Conselho Regional, aqui de São Paulo, né, que é um absurdo, e presidente do sindicato. Então, era uma pessoa fazendo todos os papéis. Então, obviamente, precisa ser discutido disso tudo que a gente já tem, o que vale a pena a gente investir tempo e esforço para buscar uma democratização, buscar uma maior participação popular, uma maior participação da classe musical, e o que é realmente algo que não tem conserto, né? Eu posso voltar depois e citar alguns trechos da lei da OMB. Ótimo. Que eu acho que são interessantes para a gente ter dimensão disso, mas acho que essa discussão sobre como os movimentos da música podem atuar na sociedade, acho que a gente vai poder falar muito melhor até do que eu, que já está nessa luta há muito mais tempo. Só antes da gente falar, só deixando claro, você foi bem pedagógico aí, olha, primeiro que a Ordem dos Músicos não acabou, ela continua existindo porque a nossa DPF, ela não questionou a existência da Ordem dos Músicos, mas sim essa ingerência dela de cobrar a anuidade, a obrigatoriedade, né, do pagamento da anuidade, o poder dela de fiscalização do trabalho dos músicos. Então, nós questionamos alguns artigos da Lei de 1960, até porque esses artigos não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Ela vai continuar existindo, agora a pessoa pode, como você disse, se filiar a ela, mas ela não vai ter nenhuma ingerência, né? Ela não pode mais fiscalizar, nem disciplinar o trabalho, não pode interromper show, não vai ter mais essa ingerência. Tem que ficar muito claro isso. Nós não temos nada contra a Ordem dos Músicos. Sim. Ela vai continuar existindo, mas ela não tem mais nenhuma função nesse sentido, não vai poder mais atrapalhar o músico hoje no seu show, não pode exigir carteira, nota contratual. Mas, Inti, eu queria ouvir você. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Janase. Acho que bom que nós estamos aqui, né? Quase comemorando, né? Podemos dizer, comemorando uma luta de mais de 10 anos, né? Uma luta que a gente, em alguns momentos, achou que não ia, né, conseguir ser vitoriosa.
E eu posso falar isso até por ser uma pessoa que está nessa luta, né, há mais de 10 anos, justamente por conta de ser produtora e de fazer parte de uma cena independente, onde esses músicos têm muito mais dificuldade, por exemplo, de arcar com uma anuidade, né, de uma MB. Enquanto para uma grande artista, né, que ganha mais dinheiro, e que é esse topo da pirâmide, para quem está na base, é muito complicado. Mas não só isso, né? Eu acho que esse movimento, né, que a gente começou lá atrás foi um movimento muito no sentido, primeiro porque muitas dessas bandas acabavam tendo como muito do seu trabalho o SESC, né? E o SESC exigindo sempre essa OMB, né? E a OMB em dia, né? E eu, como produtora, eu era aquela pessoa que tinha que na OMB levar a nota contratual, né? E naquele momento, principalmente, isso começou bastante em 2007, por exemplo, eu produzindo um festival no SESC com 20 bandas e tendo que ter 20 bandas do Brasil inteiro e fazendo a curadoria disso, e me deparei com um universo assim, o SESC me exigindo essa OMB, essa nota contratual com pagamento em dia das anuidades, e 90% das bandas não tinha isso, né? Então, naquele momento, a gente sentiu, por quê? Porque tanto as bandas quanto eu mesma, né, a gente se revolta. Por quê? Porque são bandas em início de carreira, né, não são iniciantes, mas que já estão naquele nível, indo do amador para o profissional mesmo, bandas de grande qualidade de todo o Brasil, e bandas que não tinham nem a carteirinha, não tinham, não tinham, né? Teriam que passar pelo processo todo de carteirinha e etc. E a partir disso, esse grupo falou, peraí, né, tem algo errado acontecendo. Então foi muito puxado por esse grupo, principalmente da música instrumental não tradicional, da cidade, mas não só, né? Inclusive um movimento na época chamado Senhor Desordem, né, contra a ordem, mas nesse sentido, né, de por quê, né, tudo bem, ok, existe a ordem, existe a carteirinha, mas por que para eu poder tocar, para eu poder exercer, né, a minha atividade artística, que é de trabalho também, mas é artística, eu preciso ter uma carteirinha e eu preciso pagar uma anuidade. E disso começou a história das liminares, né, que inclusive foi aí que a gente entrou em contato contigo, esse grupo ligado, né, ao Senhor Desordem, que eram de vários músicos, de vários estilos musicais, mas principalmente da música instrumental. E aí a coisa começou, inclusive, a fazer a classe de trabalhadores da música a pensar a música, né, o trabalho da música, né, a se entender enquanto trabalhadores da música. Eu acho que isso foi muito legal também, né, porque isso levou a gente a começar a pensar a importância de criar projetos de lei ligado à música, de entender a questão da política cultural da música, e inclusive de conscientizar essas pessoas de que eles tinham direitos, né? E de que eles tinham que lutar pelos direitos enquanto trabalhadores de um setor que já tem um histórico de organização, né? Pela própria questão do ECAD, de outras coisas, mas que para essa nova geração seria necessário talvez repensar algumas questões, e justamente por ter passado por esse momento, né, de mudanças. E eu acho que essa aprovação, mesmo que depois de 10 anos, não é apenas uma vitória, mas é uma chance, inclusive, da gente repensar algumas questões, né, e daqui por diante, como é que vai ser? Né? Eu acho que nesse momento nós estamos muito nisso. A gente tem em plano municipal ali o PL, né, o projeto de lei SP Cidade da Música, pensando a cidade de São Paulo, mas também é o momento de começar a pensar o estado de São Paulo em relação a isso, né? Em relação ao... Porque aqui quem está em São Paulo tem mais facilidades, e quem está no resto do estado? Eu tenho viajado pelo estado de São Paulo esse ano bastante e tenho visto o desespero, né, das pessoas. Não tem onde tocar, né? Não tem... É muito difícil você conseguir um cachê, o pessoal toca em troca de cerveja. Não dá para tocar em troca de uma garrafa de cerveja. Porque o músico é um profissional, é um trabalho. Um trabalhador. E é um pessoal que trabalha bastante, inclusive. Não é fácil ser músico, tocar bem, né? Tá? Então, acho que começa por aí essa questão. E enquanto toda essa situação também nos ajudou a se pensar enquanto classe trabalhadora da música, né? Então, isso que foi muito importante, passar por tudo esse processo, também por isso. Agora, sobre a questão da regulamentação da profissão, vocês acham importante que ela seja regulamentada?
O que vocês acham disso? Então, a gente tem agora, está passando por esse processo Sim. da DPF da outra, né? A 293, né? É a que entra na questão Da dos profissão artista, artistas, né? técnicos de espetáculo. Eu acho que, assim, por exemplo, a questão do DRT para música, eu mesma tenho DRT há bastante tempo, acho que eu tirei em 2005, se eu não me engano, meu DRT. Não é muito usual na música a gente ter a obrigatoriedade do DRT, no teatro e na dança é mais obrigatório, né? Eu acho que na música a gente tem um pouco diferente, até porque na música tem muito músico que trabalha durante a semana num outro tipo de trabalho, que trabalha numa agência de publicidade, que trabalha num banco e que tem a sua banda no final de semana, e eu conheço gente que faz isso há 40 anos, né? Então, assim, às vezes é complicado, porque a gente, por exemplo, é advogado, a pessoa tem, né, a OAB. Aí, como é que fica a questão da regulamentação dela enquanto profissional da música? Então, eu acho que é um pouco complexo, porque isso na música é muito comum de acontecer. Eu acho que tem uma questão também que é da própria característica da música contemporânea, em termos de as ferramentas que são utilizadas, aquilo que faz uma pessoa ser considerada música ou não, é algo totalmente diferente de como era décadas atrás, né? A gente deu um salto tecnológico e isso faz com que a produção musical tenha diferentes formas de ser realizada. Então, você fala em regulamentação do músico enquanto profissão, talvez você caia de novo nisso, nesse buraco que a gente está conseguindo sair agora da OMB. Não, eu pergunto isso porque os defensores da ordem, eles defendiam isso, que a ordem era importante porque ela regulamentava a profissão e que nós iríamos atrapalhar esse processo fazendo essas críticas e com a nossa DPF, mas isso não procede, né? Exato. É isso, a própria ideia de que um músico, para se regulamentar, claro, né, para você se filiar à ordem ou qualquer que seja o órgão que fizesse parte dessa regulamentação, isso tem custos. Então você começa a excluir uma parcela de artistas, de músicos, que são os que têm maior dificuldade para ter acesso, né? Então você pega as pessoas com menor poder aquisitivo ou com uma formação, em termos de formação superior, formação técnica, que às vezes não está presente, mas que a parte prática, ou seja, a pessoa é um artista, um músico completo, aprendeu, né, às vezes tocando com outras pessoas, participando de roda de samba, fazendo rap, e aí quando você começa a limitar muito, o Estado talvez tenha dificuldade de conseguir abranger esse universo de pessoas que geralmente são justamente aquelas pessoas que trazem as maiores novidades para o universo musical, são as pessoas que trazem as maiores inovações. Então você começar a tentar colocar eles dentro de uma caixinha determinada pelo Estado pode acabar dificultando muito o acesso delas a essa regulamentação e deixando elas numa periferia, não só, né, a periferia social que elas já fazem parte, mas numa periferia dentro do próprio mercado musical, dentro do próprio setor musical, o que é muito ruim. Então, acho que o movimento talvez seja muito mais de como a gente consegue unir essas pessoas para lutar pelos nossos direitos enquanto profissionais da música, a partir de movimentos, a partir talvez de sindicatos, né, se conseguir evoluir para esse lado, do que pensar em um Estado interferindo em como isso pode ser montado. Acho que para a música isso não funciona bem. Para outras áreas tem importância, né, faz todo sentido que isso aconteça, mas dentro de uma perspectiva de liberdade de expressão artística, de capacidade financeira de colher os frutos, né, disso que poderia ser feito, a gente acaba excluindo mais do que incluindo, o que é muito ruim para uma política pública de cultura, de música, né, nesse sentido. Só para o telespectador entender melhor o nosso debate aqui sobre a DPF, essa questão do músico, nós há muitos anos que recebíamos, até recentemente recebíamos muitas denúncias de músicos que eram interrompidos nos seus shows, chegava um delegado da ordem dos músicos pedindo para ele a nota contratual, pedindo a carteira, enfim. Vocês já presenciaram essa cena também no trabalho de vocês? Foram já assediados? Chegou lá Não, mas eu já ouvi muitas histórias. Até mesmo igrejas, né? Festival de música gospel, por exemplo, me parece que a Ordem dos Músicos criou um setor religioso, só uma delegacia de música religiosa para fiscalizar também igrejas ou eventos religiosos, cobrando que os músicos... Tanto é que aqui na Lesp nós
fizemos várias audiências públicas e numa delas os evangélicos aqui participaram. Os deputados da base evangélica, aqui da bancada evangélica, se uniu ao nosso movimento porque eles também estavam sendo assediados. Sim. Eu nunca passei pessoalmente, né? É claro que já é desagradável a situação, inclusive, de você ir lá tirar uma nota contratual, né? Você tá... É uma coisa meio estranha, né? Uma coisa meio quase inquisitória, né? Você vai lá você tem que provar uma série de coisas, é uma papelada, você tem um prazo, né? Mas eu já ouvi muitas histórias, e histórias surreais, né? Então, inclusive, tem expressões do tipo, né, que as pessoas falavam, né? Aí uma hora chegou, né, o tiozinho da mala. O tiozinho da mala era o senhor, né? Geralmente são senhores mais velhos, que trabalham há muitos anos, né, na OMB. Né? E o tiozinho da mala é esses senhores da OMB que chegavam e aí causavam um pânico geral. Inclusive, as histórias são de extorsão mesmo, né? De eles chegarem pedindo propina. Sei lá, 10 mil reais para eu não te botar a multa. Né? É absurdo, porque aquela coisa, as pessoas nem sabem quanto é a multa. Né? Aí, num desespero, era no sentido assim, se não pagar, não sobe no palco. As frases eram essas, né? Então, a gente ouve, né, as histórias e imagina essa situação continuasse, né, ou até hoje, né, como é que a gente não estaria nesse momento tão difícil que o Brasil está vivendo. Poderia ser usado, inclusive, até porque a gente está com esse PL agora, né, da censura, né, das letras de música. Então, acho que nesse momento a gente poderia, se tivéssemos com esse problema ainda acontecendo, ser uma nova forma, inclusive, de censura, né? Exato. A coisa era num nível que, se você, músico, tivesse um cartão de visitas falando que você exercia a profissão de músico, isso era suficiente para que você pudesse sofrer uma penalidade se você não tivesse filiado à Ordem dos Músicos do Brasil. Então, é uma repressão, não é só uma censura, mas é uma repressão à atividade artística. O próprio Sandoli, quando ele entra como interventor em 1964, ele escreve uma carta para a imprensa para falar um pouco qual que seria a função da Ordem dos Músicos, dele, à frente da Ordem dos Músicos, e ele fala em vigiar e punir os inimigos da segurança nacional, no contexto de 1964, aquela coisa de perseguição a um comunismo que era muito mais imaginário, né? Ali foi usado como desculpa para se dar o golpe de Estado do que qualquer outra coisa. E isso me remete, inclusive, aos dias atuais, né? A gente acabou de ter o anúncio do Roberto Alvim como novo secretário da Cultura do governo federal. Lá que foi para o Ministério do Turismo. Exato, ele tem exatamente o mesmo, é assustador, essa coisa de paranoico, né? Usar o instrumento estatal, as ferramentas estatais, para perseguir adversários políticos. Ele fala abertamente em guerra, né? Guerra contra o marxismo cultural e outras viagens aí que ele apresenta. Mas, enfim, você vê como tanto no passado, com essa história da OMB, e não só da OMB, com outros instrumentos de censura oficial, como isso está ganhando força hoje de novo. A gente tem casos concretos de censura acontecendo nas artes hoje em dia, né? Desde do Queer Museu, que já começaram a censurar obras de arte, shows que foram interrompidos com artista em cima do palco. Ancine. Marighella está proibido no Brasil, o filme do... Pois e a censura que até é mais disfarçada, que é a censura através do domínio das ferramentas. Então, eu deixo de investir em políticas culturais, ou eu deixo, né, nos próximos editais que eles forem lançando, do mesmo jeito que hoje eles censuraram abertamente as séries LGBT, que tinham direito a receber uma verba, porque foram selecionadas, passaram por um processo, estavam entre os selecionados, tinham direito a isso, e não tiveram esse direito cumprido. Da mesma forma, conforme eles vão dominando essas ferramentas, conforme eles vão dominando as instituições, eles começam a fazer essa censura de uma forma muito mais fácil, porque ele não precisa mais separar alguém que já ganhou. Ele pode simplesmente fazer impossível, né? Fica impossível que um projeto com uma pauta progressista, por exemplo, uma pauta LGBT, né? uma pauta que eles enxerguem como sendo de esquerda, né? Absurdo você falar em pautas humanistas como sendo de esquerda, mas que hoje tem essa visão, infelizmente, no país. E aí eles começam a excluir esses projetos para
conseguir fazer o fomento, fazer as leis, fazer as políticas públicas serem utilizadas como ferramentas ideológicas, como ferramentas de partido e não de governo, né? Não ferramentas de Estado. Então isso é muito ruim para a democracia, isso é muito ruim para os artistas, isso é muito ruim para a sociedade brasileira como um todo, obviamente, porque é uma censura disfarçada. Às vezes a gente não vai ficar sabendo como era antes. Olha, aquela música que ia sair não pôde sair. Talvez essa seja a forma mais fácil da sociedade ver que tem algo acontecendo, mas a sociedade não vai ver o que está acontecendo nos mecanismos de fomento, nos mecanismos dessas leis e políticas públicas de fomento à cultura. Então isso é desesperador, né? Como isso lá atrás se repete hoje em dia. É um momento de muita atenção, exige muita atenção e principalmente muita organização, muita força de vontade para que a gente possa ter debates como esse, para que a gente possa estar presentes em diversos movimentos, construindo as lutas, seja no nível municipal, estadual, no governo federal, tem que estar realmente ocupando espaços e buscando esse fortalecimento, não deixar a regredir da forma como parece que está regredindo, né? A gente tem que estar preparado para encarar isso de frente. E não só no federal, né? Acho que no estadual a gente tem também uma questão aí, que é a construção que vinha sendo feita do Sistema Estadual de Cultura, né? E quando o Dória entra agora como governador, ele derruba uma eleição do Conselho Estadual de Cultura no meio, né? E alegando uma série de motivos X, né, na verdade, e nomeia logo em seguida um Conselho Estadual de Cultura dele, né, escolhido por ele, com pessoas escolhidas do seu círculo de amizades, com pessoas que não representam, né, além de não representar os trabalhadores da cultura do estado de São Paulo, né, a gente não teve a oportunidade de escolher, de palpitar, muito pelo contrário, né? E isso fere, inclusive, os princípios do Sistema Nacional de Cultura, que está na Constituição Federal, né? Então, a arbitrariedade também acontece. Tem que ser democratizado, Sim, porque a proposta do sistema é justamente uma proposta democrática, onde nós, né, trabalhadores da cultura, que vamos escolher por uma votação direta, onde qualquer pessoa pode se candidatar, inclusive, né? Quem seriam os nossos representantes para um conselho, né? E a pessoa, por exemplo... Já estava fazendo, né? Já estava em processo. Ela estava em processo. A gente já estava, inclusive, já estavam os candidatos já inscritos. Exato. Eu, como eleitora, por exemplo, já tinha me inscrito para votar, né? Só que aí ele vem, logo que ele entra, ele derruba isso e até agora a gente não tem, né? E seria muito importante porque ter, por exemplo, um conselheiro estadual da música que nos representasse seria ótimo para todas as nossas outras lutas, né? Uma pessoa que fale a nossa língua, a nossa voz, a pessoa que está nesse conselho, por exemplo, que tem uma visão extremamente conservadora, né, do que é música, aquela visão preconceituosa, com ritmos musicais mais atuais. Sim. E com a própria questão do trabalhador da música, uma visão bem elitista, né? E não entende, por exemplo, a dificuldade de quem está na periferia e produz música, né? Então é bem complicado. Então é importante, acho que, pensar que não é só o federal, não. O estadual está complicado. Sem contar ainda os cortes no orçamento. Os cortes... Tá... Tanto Dória, quando entrou, fez cortes, tentou acabar com o projeto Guri, os editais, né? Houve mobilização, reverteu uma parte, mas teve muito corte aqui na prefeitura, no governo federal. Nos editais do PROAC, a gente vai ter agora um corte de mais de 50%, né, para o ano que vem. Mas o problema muito, por exemplo, para a música, a gente tinha 6 editais voltados para a música. Eles cortaram 4, né, desses editais, ficaram 2, na verdade, que são praticamente o mesmo, né? Isso para a gente é bem complicado, né? Porque antes eram editais mais diversificados, que atingiam o mercado da música de uma forma mais ampla, vendo estilos musicais e a cadeia produtiva de uma forma mais ampla, e agora não, né? Eles voltaram para um modelo bem conservador, inclusive no sentido de pensar a gravação e show. E a cadeia da música não é só gravação e show, né? A cadeia da música é uma coisa muito mais ampla. Tem pesquisa. Sim. A própria parte da previsão orçamentária apresentada pelo governo para o ano que vem
tá nebulosa, né? Você tem, por exemplo, o programa de formação cultural, que é onde ficava Projeto Guri, as fábricas de cultura, oficinas culturais, o Conservatório de Tatuí, enfim, tinha uma série de programas ali dentro desse programa de formação Escola cultural. De música Tom Jobim, né? A EMESP, exatamente. E, de repente, na proposta para o ano que vem, não existe mais programa de formação cultural, está tudo dentro de uma aba chamada Economia Criativa, sem falar qual que é a verba prevista para cada um dos programas, então gera uma insegurança, inclusive entre os trabalhadores desse programa, de, né, como assim, o que está acontecendo, por que não se fala, por exemplo, as oficinas culturais não aparece uma vez, não é citada dentro da previsão orçamentária para o ano que vem, então isso é um pouco assustador de como isso está sendo feito, né? Por que está sendo feito de uma forma sem demonstrar com transparência qual é a previsão orçamentária de cada um dos programas, se eles vão continuar, o que está acontecendo em relação a eles. Então, isso obviamente é muito ruim para todo mundo que está trabalhando com cultura, para quem está frequentando esses programas, né? O que vai acontecer com eles. E acho que é importante a gente ter esse debate constante sobre como o governo, nesse caso no nível estadual, está tratando a cultura, né? Colocando tudo dentro dessa aba de economia criativa. Qual que é o sentido de colocar um programa como o Guri, por exemplo, dentro de uma aba de economia criativa? A gente vai dar aula de música, né, de iniciação musical, pensando em economia criativa, essa formação musical, essa formação cultural, essa formação humana, que é o verdadeiro motivo para um programa como esse existir, passa a estar dentro de uma perspectiva de economia criativa, porque, né, e qual economia criativa é essa? Enfim, são tantas as discussões que a gente precisa ter em relação, né, não só a essa previsão orçamentária, mas como o governo tem apresentado, tem se relacionado com o setor cultural, tem apresentado as suas políticas públicas para o setor. Tudo isso precisa de muito mais diálogo, muito mais abertura, né, do secretário com os movimentos, né? O governo precisa estar mais aberto a ouvir o que as pessoas que estão dentro do setor cultural, do setor musical, estão pensando, estão fazendo, estão criando, estão querendo, e vir menos a proposta pronta da forma como eles acham melhor, se reúnem ali com um conselho que é formado por eles próprios, tomam decisões que eles acham lindo, e aí, né? E cadê o pessoal da periferia para falar se está de acordo, ou quais são os caminhos? Do interior também, cadê o pessoal, né? do interior, do litoral, enfim... falta diálogo, né, como um todo. A gente veio para falar da Ordem dos Músicos do Brasil nessa perspectiva de como ela não representa o setor musical, mas a gente vê como é um problema que não é da ordem, dúvida, é um problema estrutural. Tem um contexto todo, né? Exatamente. A gente falou da falta de espaços, né, para apresentação de música, principalmente no interior de São Paulo também, e a Ordem dos Músicos atrapalhava muito quando ela fazia esse tipo de intervenção, desestimulava também o dono do estabelecimento, porque ele também era multado às vezes, era uma confusão para ele. Então ele falava, não quero mais música ao vivo no meu estabelecimento. Né? Ele era obrigado a manter um registro com o número OMB de todos os músicos que iam se apresentar. Aí então, isso dificultava para ele a manutenção do espetáculo, né, no estabelecimento. Mas eu queria saber de vocês, só para ir finalizando já o programa, como que vocês veem, o que nós podemos fazer para estimular. Eu tenho um projeto de lei que eu apresentei aqui, que dá isenção fiscal para o estabelecimento que patrocinar, que bancar música ao vivo, né? Mas o que a gente pode fazer, na opinião de vocês, para estimular que estabelecimentos tenham música ao vivo, para empregar músicos? Isso acho que é uma coisa, como eu estava falando, da gente pensar a questão do trabalho e da profissão, né? Eu acho que já que a gente teve essa vitória, acho que é aquilo, né? Qual é o próximo passo? Eu acho que pensarmos justamente, porque aí tem um problema inicial, que é muito caro você manter um espaço de música, né? É caro porque tem que pagar cachê, é caro, mas principalmente porque você tem que ter uma vedação de som, né? Até por conta da questão do psil, a questão de equipamentos, você tem que estar o tempo inteiro trocando de equipamentos, melhorando os equipamentos, não é barato, né? A área da música, ela tem esse problema que ela é uma área cara, né? Em termos de infraestrutura, né? Você montar um rider de palco, de luz, não é barato, né? Para você fazer uma coisa... Não dá para fazer só o banquinho e violão, né? Então, a gente tem que começar a pensar a música mais nesse sentido, né? Enquanto realmente uma área.
e pensando, inclusive, numa área importante para a economia, né? Num sentido da economia criativa nesse sentido, né? Quantas pessoas, por exemplo, que vêm para São Paulo para assistir grandes shows, mas por que não ter, né, um trabalho dentro do próprio estado, que a gente sabe que o estado de São Paulo tem alguns polos muito fortes de música, como São Carlos, Piracicaba, Campinas, entre outros, que são polos hoje que inclusive tem grandes festivais, está rolando Febre lá em Sorocaba, né, inclusive essa semana, polos aonde você consegue trabalhar melhor os espaços com incentivos e parcerias, por exemplo, estadual, municipal, né? Um investimento em programas de música, de formação de base. Lembrando, inclusive, das meninas, né? A gente tem lá em Sorocaba o Girls Rock Camp, né? Que é um projeto maravilhoso que, por exemplo, poderia estar tendo apoio público, né? De formação musical das meninas que ficam sempre fora, né, desse mundo da música. Enfim, dá para pensar várias coisas, mas a gente já tem pensado e o importante é ter o espaço para a gente poder se mobilizar e falar também. Né? Sim, e acho que é importante ter essa visão de que pelas inovações tecnológicas, por toda a característica atual de como as pessoas se relacionam com a música enquanto entretenimento, né? Você está em casa, você liga o Netflix, você vê o show, né, da Beyoncé ali, da Anitta. Então, existem dificuldades pelo próprio momento atual que a gente vive, né, de características da sociedade, o que é normal. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê em outras cidades pelo mundo, né, em outros locais pelo mundo, como a importância da música ao vivo fez com que os governos investissem para que ela não fosse reduzida, para que ela conseguisse se manter vibrante, porque ela é, inclusive, características de grandes cidades. Né? São Paulo tem uma cena musical incrível, né? Quando a gente fala no estado, claro, mas é claro que aqui na capital você tem cenas musicais de diferentes gêneros musicais, enfim, é muito vibrante a cidade nesse sentido. Vem gente para cá para frequentar grandes festivais, às vezes vai ter um Lollapalooza, alguma coisa, mas também vem gente para cá porque quer ir no show de punk rock que acontece naquela casa específica pequenininha, porque quer ir num show com características específicas em outros lugares. Então, para que isso possa continuar existindo, precisa sim ter um incentivo, precisa ter iniciativas como a sua, de dar incentivo a casas que abrem as portas para a música ao vivo. Precisa pensar em outras formas que o governo pode contribuir para que isso não seja perdido. Né? Eu dou o exemplo, por exemplo, do cargo de prefeita da noite, que foi criado lá na cidade, em Londres, né? No Reino Unido. É um dos exemplos, né? Uma tentativa que eles fizeram de, olha, a gente reconhece a cena musical ao vivo de Londres como uma característica fundamental da cidade, inclusive em termos de turismo. Então, vamos investir para que ela possa continuar sendo vibrante, para que ela possa continuar atraindo pessoas de todo mundo para cá. São Paulo é uma outra cidade onde isso acontece e cairia muito bem mais iniciativas como essa em relação aos impostos para as casas que abrem para música ao vivo. E não só isso, mas acho que o principal, para além do que o poder público pode fazer, é sempre a gente reforçar com os profissionais da música, com os artistas, com os técnicos. A gente tem que estar sempre em diálogo, a gente tem que estar sempre fortalecendo os movimentos que se reúnem para pensar essas políticas públicas, porque é a partir dos movimentos que essas conquistas vêm, não o inverso. Então é fundamental que todos estejamos aí em contato, fazendo mais debates, conversando mais sobre o assunto e trazendo mais pessoas para que essas conquistas possam ser cada vez maiores, como foi essa conquista histórica agora em relação ao MB. Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês, Inti, Murilo, a presença no programa, mas sobretudo a luta que vocês têm travado em defesa da música, em defesa dos músicos, da cultura, de mais financiamento para a cultura. Muito importante a participação de vocês e essa celebração de hoje, né, dessa vitória histórica para os músicos, que foi o fim da obrigatoriedade da filiação à Ordem dos Músicos, do pagamento da anuidade. Né? Isso é uma vitória importante, vocês participaram ativamente, né, dessa vitória da DPF 183, né, que é uma libertação para os músicos agora de todo o Brasil. Então, você músico que está assistindo o programa, não precisa mais se filiar à Ordem dos Músicos para exercer a sua profissão. Você está liberto disso, não precisa mais pagar anuidade. Acabou, né, graças a esse grande movimento travado que começou em São Paulo,
né, e teve a participação muito importante da Inti e do Murilo. Muito obrigado, viu? Obrigada, Janase. O Em Discussão Convida fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal do YouTube. Obrigada pela audiência, até a próxima. Obrigado. Vale a pena.